alguns insights interessantes sobre complexos e traumas. Psicologia analítica de Jung. Eu estava vendo uma aula explicativa sobre o livro O Homem e seus Símbolos, de Jung. E eu achei algumas coisas interessantes que até então eu não tinha ouvido falar. Nós, seres humanos, quando passamos por algum tipo de evento difícil, um evento traumático que a gente não consegue processar, não consegue entender, não consegue reagir na hora H. Pode ser algum tipo de violência física, violência psicológica, ou simplesmente assistir esse tipo de coisa em outras pessoas. Ou simplesmente se deparar com um animal feroz, animal selvagem. Quando o nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir. Geralmente, muitas das vezes, na verdade, a gente não consegue reagir, a gente simplesmente congela. Nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente simplesmente congela e fica ali, paralisado. Os animais não são diferentes. Os animais também, por exemplo, um gato, quando está na frente de um cachorro, ou qualquer outro animal, quando se depara com um outro animal maior e mais forte do que ele e que está prestes a atacá-lo, ele também paralisa nesse tipo de situação. Muitos correm, outros lutam e outros congelam, ficam paralisados. Mas a diferença é que os animais, eles não têm neocórtex. Eles não ficam pensando o tempo todo nesse tipo de situação, na situação que eles passaram. Já os seres humanos ficam pensando o tempo todo nisso. Se uma pessoa sofreu algum tipo de violência na infância, algum tipo de evento que causou algum tipo de dano emocional nela, ela fica pensando naquilo. Quando aquilo acontece, pode ser horas, dias, anos depois, a pessoa fica pensando naquela situação, naquilo que ela passou. E a partir disso aí, ela só vai aumentando, só vai tornando mais forte aquele evento. Já os animais, quando isso acontece, eles simplesmente, depois de descongelarem, eles seguem suas vidas, não conseguem raciocinar, não conseguem pensar sobre isso, eles seguem a vida normalmente. E eu achei isso bem interessante. Esse tal congelamento é o que chamam de a casca do complexo. A pessoa... E o problema está simplesmente nessa ideia de acumular essa tensão, essa energia. O corpo da pessoa se prepara para alguma ação e a pessoa simplesmente não reage. E toda aquela energia, toda aquela tensão fica ali no corpo dela. Ela não consegue liberar aquilo. E é essa repressão que faz com que a pessoa mais tarde adoeça. Ou seja, toda aquela energia que ela acumulou ali no corpo dela, no sistema nervoso, se ela não conseguir colocar aquilo para fora de alguma forma, toda aquela energia ela vai gerar sintomas mais para frente. Se a pessoa não souber lidar bem com aquilo vai gerar sintomas. Ela pode adoecer com o tempo. Então é por isso que é tão importante a gente conversar sobre nossos problemas, nossos traumas, situações difíceis que a gente está passando. Esse tipo de coisa é só um exemplo, mas existe várias coisas que a gente pode fazer. Não que esse seja o causador de todos os problemas, mas isso pode gerar muitos danos na nossa psique se a gente simplesmente não fazer nada. Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação que eu simplesmente congelei. Eu reagi primeiramente, só que depois, sabendo o que ia acontecer,
eu fiquei com medo, fiquei assustado e congelei. Foi meio que uma discussão que eu tive com alguém. E essa pessoa me atacou. Essa pessoa era mais forte, mais alta do que eu, e ela me atacou. Só que eu lembro que eu não senti tanta dor assim. Apesar de ter sido muito forte a pancada, eu não lembro de ter sentido nada. E isso explica um pouco, né? Essa coisa do complexo, essa coisa da casca, quando a gente congela. A gente meio que guarda essa energia pra gente, dentro da gente. E ela meio que se torna uma casca. E ela serve pra amenizar essa dor, digamos assim, né? Muitas das vezes o animal, a presa, ela não sente muita dor. Justamente por causa disso, que aquela energia acumulada serve como um tipo de proteção. Se ela não luta e se ela não corre, ela se protege. Então, eu achei isso bem interessante. Eu ainda não tinha visto isso em nenhum lugar. Ultimamente eu venho estudado muito, lido, escutado. E isso abriu minha mente de uma forma gigante. Então, se isso servir para quem está ouvindo, para quem está vendo isso, é algo para a gente refletir e pensar um pouco. Algo que pode ajudar muita gente a pensar sobre seus problemas. E só para finalizar, uma outra coisa muito importante que eu vi é que, por exemplo, se a pessoa passa por algum tipo de evento como esse e vamos supor que uma criança está apanhando, sofrendo abuso do pai ou da mãe, e aquilo tá causando algum tipo de dano para ela, e nesse momento ela enxerga uma casa, uma pintura ou um cheiro muito forte ou algo do tipo. Se aquele evento, se ela não conseguir processar aquele momento e lá na frente isso for algum tipo de trauma para ela, e ela sentiu, ela viu alguma coisa, ela, pelos sentidos dela, ela captou alguma coisa, essas coisas que estavam ao redor dela, lá na frente, quando ela vê novamente esse tipo de coisa, por exemplo, que ela vê uma cor, uma casa ou um cheiro, se ela se lembrar disso e ver isso lá na frente, ela vai associar isso ao trauma. Ou seja, mesmo que ela não esteja revivendo diretamente a violência do pai ou da mãe, ela vai conseguir se lembrar disso por causa desses estímulos sensoriais que ela teve. E isso na psicologia analítica é chamado de projeção. Isso pode ser ideia para outro vídeo, mas enfim, eu acabo por aqui.